Irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Agradecer de coração o convite para participar dessa conferência. Obrigado, pastor Ederson. Obrigado a todos os irmãos que tornaram possível a nossa chegada aqui. E estamos muito gratos, especialmente pelo tema da conferência, que fala a respeito da suficiência de Cristo, um tema sempre muito precioso para o nosso coração. Hoje à noite eu queria falar a respeito do tema da conferência, mas a partir de um capítulo difícil do Novo Testamento, e para o qual eu vou pedir a sua atenção e que você possa seguir em oração. Eu estou me referindo a Romanos capítulo 9, e eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá, onde o apóstolo Paulo trata da questão da rejeição de Cristo da parte do povo escolhido, do povo eleito de Deus no Antigo Testamento, que é Israel. Por que a nação de Israel, que esperava Cristo, que tinha todas as promessas, quando Cristo chegou, não reconheceu, o rejeitou, na verdade, e o crucificou pela mão dos romanos e perseguiu os seus discípulos e assim por diante. E ao fazer isso, nós vamos tocar em vários assuntos relacionados que têm a ver com a soberania de Deus, a graça de Deus, a suficiência de Cristo, o poder do Evangelho, responsabilidade humana e assim por diante. Então, é um texto muito rico e também muito complexo. Ele sempre esteve no meio da polêmica entre os evangélicos a respeito da soberania de Deus e da liberdade humana. E não pretendo responder perguntas todas, mas eu sei que pessoas sairão daqui com algumas respostas e outros sairão com mais perguntas ainda. Mas esse é o poder do texto bíblico para nos confrontar, e ele vem como um espelho para nós, onde nós olhamos e nos vemos e procuramos então nos corrigir a partir daquilo que nos é dado. Muito bem, então vamos lá, vamos ler Romanos capítulo 9, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo escrevendo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Queridos, até aqui a leitura da palavra de Deus. Queira Deus nos iluminar e nos abençoar à medida que nós entramos nesse texto. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar à igreja de Roma o evangelho que ele pregava e os seus planos de evangelizar a Espanha, onde ainda Cristo não tinha sido anunciado. Só que em Roma havia uma comunidade muito grande de judeus. E grande parte desses judeus havia escutado a respeito do apóstolo Paulo. E Paulo era considerado um pária, um traidor das tradições gloriosas da sua terra, da sua gente. Paulo pregava que a lei tinha se cumprido em Cristo. Paulo pregava que a circuncisão e demais marcadores de identidade judeus haviam cessado. O apóstolo Paulo ensinava que o templo, conforme Cristo havia dito, seria destruído, que os sacrifícios ali não tinham mais valor. Enfim, havia muito questionamento a respeito do apóstolo Paulo nas comunidades judaicas, particularmente em Roma, onde Paulo pretendia visitar. O plano dele era passar um tempo com os romanos, a igreja de Roma, e ser por eles enviados até a Espanha para pregar o evangelho. Mas, sabedor de toda essa situação, das dificuldades que ele encontraria quando chegasse lá, Paulo escreve uma carta como que para já dar uma resposta antecipada a muitas questões que as pessoas haveriam de levantar com relação à pregação de Paulo de que nós somos justificados pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei de Moisés. A carta aos Romanos, portanto, é uma carta de um missionário que apresenta seu plano, o evangelho que ele prega e o desejo de estar com os irmãos e receber o apoio dos irmãos. Aqui no capítulo 9, aliás, deixa eu colocar de outra maneira, o capítulo 9 introduz uma das partes principais da carta aos Romanos, que é Romanos 9, 10 e 11, onde o apóstolo Paulo trata exatamente das questões judaicas. Ele trata do evangelho à luz dos questionamentos dos judeus. Tipo assim: qual o lugar de Israel então? Por que que os judeus rejeitaram a Cristo? Por que que você, Paulo, é tão perseguido pelo seu próprio povo? Se o Messias que você está pregando é o Messias verdadeiro, por que que os descendentes de Abraão não o reconheceram e se mantiveram na incredulidade? Eram questões que o apóstolo Paulo sabia que haveria de responder. Capítulos 9, 10 e 11 é onde ele concentra as respostas. Mas ele já tinha falado alguma coisa antes, dos capítulos de 1 a 8. Ele já tinha dito no capítulo 2 que o verdadeiro judeu é aquele que crê em Cristo. Ele já tinha dito no capítulo 3 que a salvação não é pela lei de Moisés, mas é pela fé em Cristo. Ele tinha dito no capítulo 3 também, que a circuncisão não salva ninguém. E juntando capítulos 1, 2 e 3, ele diz que os gentios são salvos da mesma forma que os judeus
e que em Cristo essa distinção foi abolida. Ele tinha citado Abraão como exemplo. Abraão foi justificado pela fé antes das obras da lei, antes de haver Israel. Ele fala de Davi, que declara que é feliz o homem que é perdoado por Deus, no Salmo 32. Ou seja, a pregação de Paulo com certeza levantaria uma série de questões da parte dos judeus, especialmente essa questão: se o evangelho que você está pregando, Paulo, é o evangelho de Deus, se o Messias que você apresenta, que é Jesus, é de fato aquele esperado pela nossa nação, por que os judeus não o reconheceram? Por que houve essa rejeição tão grande a ponto de crucificá-lo, entregando às autoridades romanas? Porque esse ódio dos judeus contra os discípulos de Jesus, naquela época, perseguindo, o próprio Paulo sofreu na pele, muitas vezes, os efeitos dessa perseguição. Então ele sente que é preciso dar uma resposta, e aqui no capítulo 9, ele faz exatamente isso aqui. Ele primeiro vai dizer a tristeza que ele sente no coração, pelo fato de que os judeus rejeitaram o Messias. Ele vai dizer isso, o quanto ele sente isso, e em seguida ele vai responder 4 perguntas a respeito desse ponto. Por que é que Israel rejeitou o Messias? E no final ele vai apresentar Cristo como sendo aquele que desde o início era o plano de Deus para a salvação, tanto daqueles que viveram antes do Senhor Jesus, como aqueles que vieram depois dele. Então vamos começar com a primeira parte, onde Paulo fala da sua tristeza pela rejeição de Israel, que vai do verso 1 até o verso 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo minha consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu queria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, são israelitas, etc. E ele enumera os privilégios e assim vai. Quando Paulo escreveu essas palavras, a maioria da nação judaica rejeitava a Cristo e perseguia os seus discípulos. Os judeus rejeitavam Cristo como Messias, que era exatamente a pregação do apóstolo Paulo, não só em Jerusalém, mas em todo lugar, onde quer que ele fosse. E essa rejeição dos seus compatriotas para com Jesus e para com a mensagem que ele pregava era a tristeza constante do apóstolo Paulo. Olha os termos em que ele diz aqui: eu tenho grande tristeza, não é pequena não, eu tenho uma grande tristeza e tenho uma incessante dor no coração. É uma dor que não parava. Paulo carregava essa tristeza e essa dor no seu coração por conta da rejeição do seu povo, a ponto de alguns acharem de que esse é o espinho na carne a que ele se refere lá em 2 Coríntios capítulo 12, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o humilhava e que o deixava angustiado, fazendo com que ele viesse a depender da graça de Deus para poder se manter no ministério. Parecia mentira para o judeu que Paulo sentisse isso. Afinal, Paulo pregava, não é? Eles entendiam que Paulo pregava contra a lei de Moisés, contra o templo, contra as tradições judaicas. Então parecia até hipocrisia de Paulo dizer que ele tinha tristeza no coração por conta da rejeição. E, na verdade, Paulo diz que essa dor é tão grande, e aqui eu estou no verso 3, não é? Que ele, se fosse possível, ele tomar o lugar dos seus compatriotas na perdição, porque Paulo não tem dúvida de que eles estão perdidos, porque rejeitaram o Messias. Se fosse possível, Paulo tomaria o lugar deles, se tornando anátema, maldito da parte de Deus e separado de Cristo. Como ele diz aqui no verso 3, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, isso parece uma coisa tão inverossímil que Paulo sentisse isso, que ele começa no verso 1 dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. É como se fosse um juramento ou um voto que Paulo está dizendo, porque ele sabe que o que ele vai dizer vai parecer hipocrisia para os judeus, de que ele, Paulo, na verdade, ele sofre ele tem tristeza pela atitude da nação com relação ao Messias,
e a mensagem que ele traz. E por isso ele invoca o Espírito Santo na sua consciência como testemunha de que ele está dizendo a verdade, de que ele vivia em constante dor por causa dos seus compatriotas, a ponto de que, se fosse possível, Paulo iria para o inferno no lugar deles. Você seria capaz de fazer isso ou dizer isso pelos seus inimigos? Paulo está dizendo isso com relação aos judeus. Se fosse possível, não é. Se fosse, o apóstolo Paulo se entregaria no lugar dos judeus para que eles pudessem ser salvos, uma vez que, ao rejeitar a Cristo, eles estavam rejeitando a vida eterna e entrando na sua própria condenação. A tristeza de Paulo tem causa. Não é somente o fato de que emocional dos seus compatriotas estarem caminhando para o inferno porque rejeitaram o Messias, mas é porque Deus Deus não recebeu a glória que lhe era devida com a nação de Israel. Deus, vou colocar em palavras bem humanas, bem fáceis, né? Deus teve o maior trabalho escolhendo a nação de Israel, dando a lei, os privilégios, construindo todo o Antigo Testamento, e na hora do vamos ver, os judeus rejeitaram. Então, é como se Deus tivesse feito um trabalho perdido, não é? Tanto é que a primeira pergunta que Paulo vai responder é: a palavra de Deus falhou então? Porque no Antigo Testamento a gente vê Deus trabalhando com a nação, fazendo promessas, alianças e uma série de coisas. Paulo enumera 9 privilégios que Deus tinha dado aos judeus. Então aqui, a partir do verso 4. São israelitas, ou seja, eles fazem parte da nação de Israel que Deus escolheu de entre todas as nações. Deus não escolheu os egípcios, os filisteus, os amorreus, os moabitas, os assírios. Deus não escolheu nenhum daqueles povos e civilizações maiores e mais numerosas do que a nação de Israel, mas Deus escolheu Israel. Eles são israelitas, o povo que foi eleito por Deus no Antigo Testamento. A eles pertence a adoção. Deus os adotou como seu povo. Deus não foi adotar nações poderosas como os babilônicos, por exemplo, ou os poderosos assírios, ou o grande Egito. Deus não os adotou como seus, mas Deus adotou a pequena nação de 12 tribos de cuidadores de gado e plantadores e de agricultores que eram descendentes de um homem chamado Jacó. Foi esse povinho, em comparação aos demais, que Deus resolveu adotar. Assim como a glória, a eles pertence a glória. Deus repartiu sua glória com eles. Embora a glória de Deus se manifeste na criação, mas quem é Deus e o que isso representa, somente a nação de Israel sabia no Antigo Testamento. Deus se revelou somente a eles. As alianças, Deus não fez aliança com Faraó, Deus foi fazer aliança com Abraão. Depois essa aliança foi feita, repetida no Monte Sinai através de Moisés, aliança mosaica. Mais tarde a Davi, dizendo a Davi que dele viria aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Deus fez alianças e promessas com os descendentes de Abraão e não com outros povos. Foi a esse povo, diz Paulo aqui, no verso 4, a eles pertence a legislação, ou seja, a lei de Moisés. A lei de Moisés. Dá licença só um minutinho. Eu preciso abrir isso aqui com... A gente desenvolve algumas habilidades, reverendo, com os anos. Abrir uma garrafa só com um dedão e o indicador, né? A legislação é toda aquela lei que Deus deu à nação de Israel através de Moisés no Monte Sinai, e que tinha a ver com sacrifícios de animais, o ministério dos levitas, a construção do tabernáculo, a disposição das ofertas, a maneira de viver, a lei que dispunha sobre a vida em sociedade dos judeus. Deus revelou a sua santidade, a sua sabedoria, a sua santa lei somente aos judeus e a mais ninguém. Os outros povos tinham na consciência e na natureza uma revelação geral de Deus, inclusive a consciência do certo e do errado, mas não a esse nível de clareza como Deus fez com a nação de Israel. Deus deu a eles, em sexto lugar, o culto, a maneira certa de adorar a Deus. Todas as outras nações adoravam algum tipo de Deus e queriam chegar até esse Deus, mas eles não sabiam
como adorar a Deus corretamente. Daí inventaram cultos, inventaram deuses, adoraram ídolos, imagens de escultura, coisas abomináveis diante de Deus, mas Israel tinha o verdadeiro culto. Deus revelou como ele deveria ser adorado, e ele revelou às nações de Israel, a nação de Israel. Em sétimo lugar, Deus deu as promessas a Israel. Começando com Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. As promessas de Deus foram feitas a Abraão e os seus descendentes. Deles, dos judeus, são os patriarcas, estou no verso 5. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com quem Deus fez essas alianças, a quem deu as promessas. E por último e maior de todos, final do verso 5, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Aqui nós temos uma das passagens do Novo Testamento que com maior clareza fala da divindade de Cristo e chama Cristo de Deus. Se alguém disser a você, onde é que tem no Novo Testamento que Jesus Cristo é chamado de Deus? Você pode citar aqui Romanos capítulo 9. Também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. A grande questão, então era isso que entristecia o apóstolo Paulo, que depois de Deus ter dado todos esses privilégios à nação de Israel, a nação rejeita exatamente o Cristo que descende deles, que veio deles, que é Deus bendito eternamente, está sobre todos. Então, Deus não recebeu a glória. Pareceria que o plano de Deus tinha falhado, que toda a estratégia de Deus, tudo que ele fez no Antigo Testamento, tudo isso foi em vão, porque na hora que ele envia o seu filho como cumprimento de todas aquelas promessas, alianças, legislação, culto, os judeus não compreendem. E aí então vem o primeiro questionamento: será que a palavra de Deus falhou? Deus falhou. Ele não conseguiu o que ele queria. Ele tinha um plano, mas esse plano foi abortado pelo arbítrio humano. Deus tinha um projeto, mas a liberdade humana jogou tudo por terra e Deus não conseguiu o que queria, porque ele resolveu respeitar a liberdade do homem e aceitar o que o homem quer, e assim, afinal, ele não fez, ou ele não obteve a glória que ele desejava, os efeitos que ele queria daquela nação. Essa é a primeira pergunta que é feita, que Paulo responde e que está aqui no verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque era a primeira coisa que viria na cabeça de alguém. Mas então a palavra de Deus falhou, já que os judeus rejeitaram? Paulo diz. E aqui Paulo introduz um conceito que em inglês a gente diz blows your mind. É um conceito que ele diz assim: vocês que estão dizendo isso, que a palavra de Deus falhou, vocês estão partindo de um pressuposto errado. Vocês estão pensando que a aliança de Deus e que todas essas coisas Deus fez com os descendentes biológicos de Abraão. Mas a verdade é que existe um Israel dentro de Israel. E é com esse Israel espiritual que Deus fez o pacto, a aliança, as promessas, e é esse Israel espiritual que são os verdadeiros descendentes de Abraão. E eles creram no Messias. Eles já tinham no Antigo, não foram todos os judeus do Antigo Testamento que rejeitaram as promessas, o culto. A grande maioria, sim. Ler o Antigo Testamento é ler o fracasso da nação de Israel. Idolatria, um rei idólatra atrás do outro, juízes idólatras, profetas corrompidos, líderes que foram atrás de outros deuses, altares construídos sobre os templos, queima de incenso para o exército dos céus. A nação de Israel como um todo é assim. Os profetas, leia os profetas, não tem um profeta que não condene a idolatria de Israel no Antigo Testamento. Não tem nenhum. Mas no meio desse povo, tinha aquilo que Deus disse a Elias: guardei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Esses 7.000 que não dobraram o joelho a Baal é o que nós chamamos do remanescente, ou a verdadeira descendência, ou o verdadeiro Israel,
ou a igreja de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que é o que Paulo vai dizer em seguida. Verso 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, vocês estão operando com o pressuposto errado. Vocês estão pensando que todo mundo que é descendente de Abraão, de Israel, é israelita. Todo mundo que nasceu em Israel é israelita. Não. Nada disso. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Esse foi exatamente o argumento que os fariseus usaram quando foram falar com João Batista, e João Batista exigiu que eles se batizassem, se arrependessem, e eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E uma vez disseram isso para Jesus também, quando Jesus os confrontou dos seus pecados, e eles disseram assim, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Abraão. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, nesse sentido verdadeiro, vocês teriam me reconhecido e vocês não estariam querendo me matar como vocês estão. Então, esse conceito do Israel dentro do Israel, do Israel espiritual ou remanescente fiel, é o que vai guiar a resposta de Paulo a partir daqui, do capítulo 9, e que lança a base para que nós entendamos que a palavra de Deus não falhou, não. Muitos judeus se converteram, Daniel, Isaías, o profeta Jeremias, o Davi, Moisés, quantos descendentes de Abraão não creram e foram salvos mediante a fé no Messias, nas promessas que Deus havia revelado e Deus havia dito. Então a palavra de Deus não falhou, você só precisa entender com quem de fato ele fez aliança, não é? Porque ele fez aliança com o Israel espiritual. E quem é esse Israel espiritual? Quem são esses? Como é que eles vieram? De que maneira um judeu fazia parte desse remanescente fiel e se tornava parte do povo de Deus, já que não é genético, já que não é biológico, como Paulo está dizendo aqui? E aqui Paulo introduz no verso 7 o conceito da promessa. O conceito da promessa. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos da promessa, escolhidos por Deus, chamados de o remanescente fiel. Os judeus que creram no Messias. Veja como Paulo introduz isso aqui a partir do verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas... E aqui ele está fazendo uma citação de Gênesis 21, 12. Em Isaque será chamada a tua descendência. Vocês lembram o episódio em que essas palavras foram proferidas? Deus veio com mais 2 anjos. Perdão, isso aqui será o próximo. Isso aqui, na verdade, foi com relação a Ismael. Na espera da promessa de Deus de que dele viria uma descendência numerosa, Abraão acabou acedendo ao desejo da sua esposa de ter um filho através da escrava Agar. E fizeram aquele plano de onde veio o primogênito de Abraão, chamado Ismael, que teria por direito a primogenitura e por onde viria a descendência de Abraão. E Abraão talvez até pensava que ele, apesar de ter nascido da escrava, que ele seria aquele em quem Deus haveria de cumprir as promessas. Mas Deus, numa certa altura, vocês conhecem a história, Deus manda que Abraão despeça a escrava Agar, juntamente com Ismael, e diz, em Isaque já tinha nascido a essa altura, será chamada a tua descendência. Ambos eram filhos de Abraão. Ismael era o mais velho, tinha direito à promessa, à primogenitura, mas Deus disse, não é Ismael, é Isaque. Em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, um ato soberano de Deus. Ele diz, ele é que disse quem seria a descendência, por onde viria a descendência, o povo escolhido. E aí a conclusão está no verso 8, isto é, esses filhos de Deus, que é outro nome para a descendência, o remanescente fiel, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa.
Ou seja, esse povo que se salvou de entre os judeus que se salvaram no Antigo Testamento, que faziam parte do verdadeiro povo de Deus, com quem Deus tinha aliança, eles foram chamados por Deus. Eles foram trazidos por Deus, escolhidos por Deus. A gente vai ver isso aqui mais adiante. A bifurcação começa aqui, não é? Ele começou mencionando Isaac, mas antes disso, ele já tinha 2 exemplos. E aqui, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo tira um argumento da história dos patriarcas. Primeiro, a escolha de Isaac. Veja o verso 9. Porque a palavra, já foi falado aqui, agora a escolha de Esaú, capítulo 9, a partir do verso 9. Porque a escolha de Jacó. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Gente, são 3 histórias aqui, viu? Vocês me desculpem aqui, porque precisa de muita atenção para o que Paulo está dizendo aqui. Ele já falou a história de Isaac e Ismael, e agora ele vem para a promessa que ele faz a Sara. No verso 9, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa expressão é daquele momento em que Deus vem destruir Sodoma e Gomorra, ele mais 2 anjos, chega até a tenda de Abraão, é servido por Abraão, e enquanto estão comendo, Abraão ouve a promessa de Deus: daqui a 1 ano eu vou voltar e você estará com o seu filho. Sara terá dado à luz. Sara já era velha, Isaac já era velho, eles não tinham a menor condição de dar à luz, de ter um filho. E Sara, quando viu isso, que ela estava lá na tenda com os ouvidos, né, aprumado, ela estava ouvindo a conversa toda. Quando ela ouviu Deus dizer que dali a 1 ano ela estaria acalentando um bebê, ela riu. E Deus ouviu e disse: por que você riu? Ela negou, né, dizendo: não riu. Mas Deus disse: não, você riu mesmo. Mas era para rir, não é? Ela já tinha 90 e poucos anos, Abraão também. Não tinham mais condição de ter filhos, mas Deus disse: você vai ter um filho. E o filho de Abraão, Isaac, nasceu exatamente dali a 1 ano. Ele nasceu conforme a promessa. Nasceu conforme a promessa. Não foi segundo a carne, porque foi um nascimento sobrenatural. E agora vem o terceiro exemplo, que está aí no verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui o apóstolo Paulo está citando aquele episódio quando Rebeca concebeu de Isaac, e ela sentiu que havia uma briga na barriga dela. E ela foi consultar a Deus, provavelmente através do oráculo ou do seu próprio marido, porque os patriarcas funcionavam como sacerdotes também naquela época. E a resposta de Deus foi: o mais velho será servo, tem 2 nações no teu ventre, mas o mais velho será servo do mais moço. Deus outra vez invertendo o curso natural das coisas. O mais velho, que deveria ser o herdeiro, não é. Ele é rejeitado e no lugar dele, Deus escolhe o mais moço. A esse episódio é referido mais tarde pelo profeta Malaquias, como está no verso 13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Malaquias citou isso aqui, Deus disse isso aqui, depois do exílio babilônico, quando os judeus voltaram lá da Babilônia, em um grupo muito pequeno, 50 mil judeus, 1 milhão tinha sido deportado, 50 mil judeus voltaram, reconstruíram o templo com muita dificuldade, cercado de inimigos. E aí o profeta Malaquias chega para animar o povo e diz: assim diz o Senhor, eu tenho amado vocês. E aí o povo diz: em que o Senhor nos amou? Resposta de Deus: não era Jacó irmão de Esaú, mas eu amei Jacó, me aborreci de Esaú. A prova do meu amor para com vocês é que eu elegi vocês, eu escolhi vocês, em vez de escolher os edomitas, que são os descendentes de Esaú. Ou seja, a maior prova do amor de Deus, que Deus pode dar para nós, é o fato de nós sermos eleitos para sermos seus filhos e fazermos parte do povo amado e querido de Deus.
Não meça o amor de Deus por você através de prosperidade, saúde, bens materiais ou coisas que você porventura queira. Porque Deus dá tudo isso, inclusive para quem é ímpio. Até ateus têm coisas boas e ganham coisas boas da parte de Deus. Mas a maior prova do amor de Deus é essa daqui. Amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Porque você foi amado por Deus para a salvação e para a redenção. Essa é a maior prova que você pode ter do amor de Deus. Paulo, então, comentando sobre isso, agora volte para o verso 11, ele diz assim, que essa palavra que foi dada a Rebeca, ela foi dada quando os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Ou seja, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, eles não tinham nem nascido ainda, não tinham cometido nenhum ato ainda de bem ou do mal, e Deus já tinha soberanamente feito a sua decisão e a sua escolha. Amei Jacó e aborreci Esaú. Por que isso foi feito? Verso 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Para que ficasse claro que a salvação não é por obras, não é pelo mérito, não é por nascimento, não é por biologia ou genealogia, mas é segundo a misericórdia e a graça do Deus que chama quem Ele quer para fazer parte do seu povo. Então, aqui os contornos do remanescente fiel estão sendo mais bem definidos. Desde sempre, o povo de Deus foi esse povo que Ele amou, que Ele chamou, soberanamente escolheu de entre a humanidade perdida para fazer parte do seu povo. O chamado de Abraão, a instituição da nação de Israel foi para abrigar esse povo enquanto o Messias não vinha. Mas a aliança de Deus é com esse povo que a gente chama do remanescente fiel ou a igreja de Deus, o verdadeiro povo de Deus. E isso segundo a escolha de Deus, o propósito de Deus quanto à eleição, não por obras, mas por aquele que chama. E aí, essa palavra não é fácil de ouvir, e aí vem a segunda pergunta. Vem a segunda pergunta. Será que Deus, a primeira pergunta que Paulo responde é, Deus rejeitou o povo de Israel? A resposta é não. Porque, na verdade, a aliança de Deus, o pacto é com o Israel, dentro de Israel, o remanescente fiel, aqueles que são chamados segundo a soberania de Deus, conforme a história de Abraão, Isaac e Jacó demonstra. Está muito claro. É segundo a promessa e segundo o chamado de Deus, não é segundo as obras. Mas aí vem a segunda pergunta, mas o senhor está dizendo que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú, quando eles não tinham feito nem bem nem o mal? Será que Deus não é injusto em fazer essa escolha? Essa é a primeira pergunta que vem na cabeça de muita gente quando esse assunto é tratado, né? Será que Deus não está sendo injusto ao fazer isso? Gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nasceram no mesmo dia, mas Deus amou um e aborreceu o outro. Será que há injustiça da parte de Deus? A resposta, a questão está aqui no verso 14, não é? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Paulo já antecipa essa pergunta que vai ser feita lá em Roma, né? Quando ele começar a pregar o evangelho, o pessoal vai dizer, mas isso aí é injustiça da parte de Deus, não é? Resposta de Paulo, de modo nenhum. Essa negativa na língua grega é dupla, a gente chama de dupla negativa, e que é tão forte que a versão King James traduziu God forbid, que é uma maneira forte de dizer, mas de maneira nenhuma. Deus não é, nunca que Deus pode ser injusto. Você pode não entender Deus, mas dizer que Ele é injusto você não pode, porque aí Ele deixa de ser Deus, Ele é perfeito. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. E aí, essa ideia absurda, né, de que Deus é injusto, Paulo contrapõe com uma palavra que Deus, certa ocasião, disse a Moisés, e que está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 19. Vocês lembram o episódio? Moisés se sentiu encorajado a se aproximar mais de Deus, depois que ele disse a Deus, me risca meu nome do livro da vida, se o Senhor não perdoar esse povo. Deus atendeu
pedido de Moisés, perdoou Israel, e Moisés pediu a próxima melhor coisa do mundo. Eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Resposta de Deus: ninguém pode ver a minha glória e viver. Mas eu vou passar diante de você, você vai me ver pelas costas, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Palavras que Deus disse a Moisés e que Paulo repete aqui para dizer que Deus não é injusto, porque ele tem o direito, como Deus, de exercer a misericórdia dele com quem ele quer. Deus seria injusto se todos vocês merecessem receber misericórdia da parte de Deus. Eu estou me incluindo também. Deus seria injusto se todos nós que estamos aqui merecêssemos receber misericórdia e compaixão da parte de Deus. Mas nós não merecemos. Antes de Paulo chegar no capítulo 9, ele passou pelo capítulo 1, onde ele fala da perdição de todos os gentios, capítulo 2, onde ele fala da perdição dos hipócritas, legalistas e moralistas, capítulo 3, em que ele fala da perdição de todos os judeus, e termina dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é esse o versículo mais conhecido do capítulo 3? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, fall short of God's glory. Você não alcança a glória de Deus, ou o padrão de Deus, portanto você está debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Por isso nunca diga: Deus, eu só quero que o Senhor me dê aquilo que eu mereça. Não peça isso. Não diga: Deus, me dá o meu direito, né? Deus, eu só quero o meu direito. Não faça isso. Porque o chão vai abrir e você vai descer para o inferno de cabeça para baixo. Porque é só o que você tem direito, é só o que você merece. A ira de Deus. Então, Deus não está obrigado a mostrar misericórdia a ninguém. O fato de que ele mostra misericórdia a um e não a outros não o torna injusto, porque ele não está tirando o direito de ninguém. Ele está exercendo a sua misericórdia e a sua compaixão soberanamente como ele quer. Essa é a resposta que Paulo está dando aqui, que foi a palavra que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu acho que a dificuldade que as pessoas encontram, às vezes, em entender isso aqui, passagens como essa, é o conceito que elas têm de Deus. Se você crê no Deus da Bíblia, Criador de todas as coisas, eterno, onisciente, onipotente e onipresente, imutável no seu ser, na sua sabedoria, totalmente outro de nós, distinto da sua criação, imanente, porém transcendente. O Deus que é justo, verdadeiro, reto, que não comete erro. Se você crê nesse Deus, você vai entender que ele tem o direito de dizer isso aqui: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu não estou obrigado a mostrar compaixão a ninguém. E se eu faço porque quero, e não porque sou compelido por alguma razão externa, como por exemplo a justiça humana, ou o mérito humano, ou as obras humanas, ou a religiosidade humana. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Olha a conclusão de Paulo no verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui está dizendo que a gente tem que querer e a gente tem que correr. Ou seja, o fato de Deus ser soberano na dispensação da sua misericórdia não quer dizer que a gente então vai ficar assim quietinho e dizer: bom, eu vou ficar aqui esperando que, torcendo para que eu tenha a sorte de ser alguém que Deus vai derramar a sua misericórdia. Não, você tem que querer e você tem que correr, não é isso que está dizendo aqui? Só que no final, não adianta você querer e não adianta você correr se você não quiser a coisa certa e correr para o lugar certo. E isso quem dá é Deus. Todo ser humano quer e corre, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ser condenado. Então, todo mundo é religioso, todos os povos têm uma religião, todas as pessoas imaginam alguma forma de chegar à bênção eterna depois da sua morte. Eles querem e eles correm. Mas se Deus não usar de misericórdia para iluminar a mente e o coração e dizer: você tem que correr para Cristo,
e você tem que querer o perdão de seus pecados e a reconciliação com Deus mediante Jesus Cristo, você vai passar a sua vida toda querendo e correndo em vão e nunca vai achar o caminho, a porta, a saída, a salvação e a redenção. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Essa é a conclusão de Paulo, dessa palavra que Deus disse a Moisés. E aí ele, verso 17, com a história de Faraó, porque a Escritura diz a Faraó. Vejam que alto apreço o apóstolo Paulo tinha a Escritura, como se fosse o próprio Deus falando, né? Ele antes já disse Deus, e agora diz a Escritura. É a mesma coisa, Deus fala pela Escritura. Deus fala pela Escritura, Ele se revela pela Escritura. É na Escritura que nós ouvimos a voz de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Se você quer ouvir a voz de Deus alto, lê a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando audivelmente para você. O que é que a Escritura diz a Faraó? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Lá no livro de Êxodo, nós lemos vários versículos que dizem que Faraó endureceu o coração. Mas lemos também outros versículos que dizem que Deus endureceu o coração de Faraó. Está escrito pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que quando as pessoas rejeitam o amor da verdade para serem salvos, Deus manda a operação do erro para que elas creiam na mentira. E aqui em Romanos, capítulo 1, Paulo já tinha dito, porque os homens rejeitaram a revelação que Deus fez da natureza, Deus os entregou às paixões infames. 3 vezes, Romanos 1, 24, Romanos 1, 26, Romanos 1, 28. Deus os entregou às paixões do seu próprio coração. O pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa, a um pecador impenitente, é dizer para ele, seja feita a tua vontade. Deus endurece quem já endureceu o coração. Faraó tinha endurecido o coração, Deus o endureceu. E nessa combinação das duas coisas, você tem o ciclo completo e a história completa. Deus levanta um Faraó endurecido para nele mostrar a sua glória. Porque quando Moisés ia lá dizendo, deixa aí o meu povo, Faraó dizia, de jeito nenhum. E Deus então mostrava o seu poder sobre os deuses do Egito, sobre Faraó, sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. Deus levanta Faraó para nele mostrar a sua glória. Com isso, o apóstolo Paulo revelando que Deus recebe glória não somente nos que se salvam, mas também através dos endurecidos, dos impenitentes, dos perdidos, que vão embora para o inferno por conta da sua própria culpa, da sua própria responsabilidade. Conclusão de Paulo no verso 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Quando Deus endurece um pecador, é porque, quando você pega o quadro completo da Bíblia, esse pecador já endureceu o seu coração, conforme Romanos 1, 2 Tessalonicenses 2, que eu já citei para vocês. Então Deus endurece quem Ele quer. Ele pode pegar um pecador endurecido e converter o coração, ou Ele pode deixar o pecador continuar na dureza do seu coração, endurecendo cada vez mais, para que a conta no dia do juízo seja maior e a punição seja proporcional. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui o apóstolo Paulo, não vamos perder o fio da meada, não é? Porque é fácil perder o fio da meada aqui. Não vamos perder a linha de pensamento do apóstolo Paulo. Ele está querendo responder a pergunta. Se o evangelho que você prega é verdade, por que o teu próprio povo rejeitou? Falhou tudo que Deus fez com Israel? Resposta de Paulo, não. Porque o pacto de Deus é com o remanescente fiel, que é escolhido soberanamente por Deus. Não é por nascimento, veja o caso dos gêmeos, não é pela primogenitura, veja o caso de Ismael e de Isaque, não é por nada que ninguém faça, mas pela soberana graça de Deus, que Ele dispensa a quem Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele faz isso, de dar sua graça a quem Ele quer, e endurece inclusive os pecadores, conforme Ele lhe apraz, conforme lhe apraz. Essa é a resposta do apóstolo Paulo, ou seja, não tem injustiça da parte de Deus. Mas aí vem a próxima pergunta, não é?
a próxima pergunta. E a próxima pergunta é essa: mas então, Paulo, como é que Deus então vai se queixar da incredulidade de Israel? Se todo mundo faz a vontade dele, ele está se queixando de quê? Se Deus é soberano, qual é a responsabilidade humana? Por que Deus se queixa? Exatamente aqui é o que Paulo responde a partir do verso 19. Tu, porém, me dirás, veja comigo aí, verso 19, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui, a partir desse versículo, o apóstolo Paulo começa o que a gente chama, é um recurso de linguagem, de escrita chamado diatribe. Diatribe é uma disputa imaginária entre você e um opositor para tornar aquele texto vívido, porque todo mundo gosta de ver briga. Então Paulo imagina que ele está brigando com um judeu aqui, né? Um opositor imaginário, e aí ele começa a responder, dialogar com esse opositor, exatamente para prender a atenção do ouvinte, e de fato ele consegue, não é? Tu, porém, ele está apontando agora para o judeu que não está aceitando isso, né? Ou alguém que está lendo aqui que não está aceitando. E Paulo está dizendo assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem resistiu à tua vontade? E aí Paulo aqui já perdeu a paciência, né? Porque ele já argumentou bastante. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Porventura pode o objeto, perguntou a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, a partir desse momento, a discussão não é mais teológica, a objeção não é mais teológica, a objeção é moral. Porque Paulo está acusando o seu opositor de arrogância. Se até esse ponto você não entendeu que Deus tem o direito de fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, a partir daqui Paulo está dizendo, quem é você para discutir com Deus? Paulo cessa a argumentação teológica aqui. A partir de agora, ele começa a tratar como se fosse um problema espiritual do opositor. Quem você pensa que é para discutir com Deus? E aqui eu quero dar uma boa notícia para todos vocês e para mim também. A nossa salvação em Cristo não depende da gente entender Romanos 9. Depende só de você, no seu coração, crer que Jesus ressuscitou dos mortos para a nossa redenção e confessar com a boca que Jesus Cristo é o único Senhor, e você será salvo. Não depende de você compreender o Romanos 9, ainda bem, não é? Ainda bem. Mas se você compreender, vai lhe fazer muito bem. Eu lhe garanto isso. Vai lhe fazer muito bem e vai lhe ajudar bastante. Quem és tu para discutir isso com Deus? Até agora, Paulo vinha discutindo com o opositor. Mas agora, Paulo entende que a discussão já alcançou um outro nível. A pessoa já está, na verdade, questionando a Deus e querendo discutir com Deus. E a resposta de Paulo é dizer, nós não temos como entrar numa discussão com Deus a respeito dos seus desígnios, dos seus decretos e dos seus propósitos, porque a diferença é muito grande. Deus é totalmente outro, é um ser transcendente e eterno, não cabe na cabeça da gente. A gente só sabe de Deus o que Ele revelou nas Escrituras. Então nós temos de nos contentar com aquilo que Deus nos disse, aquilo que é suficiente para que a gente viva aqui nesse mundo. A Bíblia, ela não é exaustiva a respeito de Deus, ela é suficiente para que nós conheçamos o que de Deus se pode conhecer. Eu estou citando Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer, para que nós sejamos salvos e vivamos aqui nesse mundo em comunidade que adora e que serve a Deus aqui nesse mundo. Mas nós não conhecemos tudo a respeito de Deus. Então, entrar numa discussão com Deus vai acabar como a história de Jó, não é? Que foi mais ou menos isso que aconteceu. Jó, diante da perda de tudo, sem entender o motivo, ele se queixa de Deus, sim, de maneira respeitosa, durante todo o seu livro. E no final, quando Deus aparece diante de Jó, não é para dar uma resposta educada no sentido de teologicamente informada ou uma resposta sofisticada de teologia. Deus simplesmente chega para responder a Jó dizendo assim, onde é que tu estava quando eu criei as estrelas? As galáxias, você estava onde, Jó? Quando eu chamava cada estrela pelo nome,
Onde é que você estava? A resposta de Deus foi dizer para Jó: Jó, não te cabe questionar os meus caminhos e os meus desígnios, porque a diferença é muito grande. Eu sou o Criador Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Você é barro na mão do oleiro, que é exatamente a alegoria que Paulo vai usar aqui, tirada de Isaías e de Jeremias. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro mete a mão no barro e tira um bocado de barro, faz um vaso de flores maravilhoso, lindo, que vai embelezar a sala de jantar, sala de receber visitas da dona de casa, cheio de flores, de rosas, enfim. O mesmo barro é usado para fazer um lixeirinho, onde vai ser jogado detritos e coisas dessa natureza. Não quis ofender ninguém com essa comparação, tá certo? Mas é o que Paulo está falando aqui, vaso de honra e vaso. Um vaso que vai ter um uso nobre, um uso exaltado, e outro vaso que vai ter um uso exatamente ao contrário. O que Paulo está dizendo aqui, essa alegoria de Paulo, quer dizer simplesmente o seguinte, que Deus, da massa corrompida da humanidade, Ele tirou pessoas em quem Ele quis mostrar a sua graça, a sua misericórdia, através do perdão de pecados, e da mesma humanidade perdida, Ele tirou aqueles em quem Ele mostraria a sua justiça e a sua santidade, vasos preparados para a sua ira. Será que o oleiro não tem o direito de fazer isso? Pergunta o apóstolo Paulo. Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, tem gente que pensa que Deus é só amor, não é? Não é, Deus não é só amor, não, Ele é amor. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, mas Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto e Ele é verdadeiro. E como da mesma forma que o amor de Deus o leva a mostrar compaixão, a sua santidade o leva a expressar a sua ira. Você não pode ter um dos dois, você tem que ter os dois, ou então não é o Deus da Bíblia. Eu sei que tem gente que quer o Deus irado, e eu sei que tem gente que quer o Deus que é amor. Mas nós não podemos separar os atributos de Deus. Deus é o que Ele é perfeito em todos os seus atributos, são completos, fazem de Deus ser o que Ele é. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Já se perguntou por que a ira de Deus não cai sobre a humanidade como caiu sobre Sodoma e Gomorra? Por que o dilúvio não se repete? Deus, a longanimidade de Deus esperando. Ele sofre, por assim, he suffers, eu não sei qual seria a tradução disso para o português. Ele suporta a iniquidade, a corrupção, a imoralidade, a idolatria, a dureza da raça humana, sem dar imediatamente o castigo que nós merecemos. Você sabe disso. Quando você peca, não cai um raio imediatamente na sua cabeça. Você olha ao redor, não é? Você pecou, veio a consciência, o Espírito Santo mexeu, você viu que você pecou, você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, tudo continua exatamente igual. A longanimidade de Deus. Deus não castiga na hora. Ele aguarda isso que Paulo diz aqui, vasos de ira preparados para a perdição. Deus suporta. Você sabe agora por que é que o mundo é o que é e não cai um dilúvio, não vem fogo e enxofre, como caiu sobre Sodoma e Gomorra, e outras catástrofes que mostrariam a ira de Deus da nossa perspectiva. Mas Deus é longânimo e Ele reservou esses vasos de ira para o dia da sua ira, quando então Ele vai mostrar o seu grande poder e a sua justiça, quando todo pecado será castigado, toda injustiça será desfeita e a verdadeira justiça será aplicada. A fim de que, verso 23, Ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão.
O mesmo Deus que prepara vasos de ira para a perdição, e note que eles vão ser castigados pelos seus próprios pecados. É o mesmo Deus que prepara o que Paulo chama aqui, vasos de misericórdia para a glória que Deus preparou de antemão. Quem está no inferno está por sua própria culpa. Quem se perde pelos seus próprios pecados. Ninguém que está sofrendo eternamente agora, ele pode levantar a mão e dizer a Deus: eu estou aqui de maneira injusta, porque ele sabe que está lá por conta dos seus próprios pecados. Infelizmente, é lá no inferno que a ficha de muitos vai cair, como a história do rico e Lázaro. Somente quando o rico chega no inferno é que cai a ficha. E ele diz: que lugar de tormento. E ele lembra que tem gente, irmãos seus, que estão indo para o mesmo lugar. Estão indo para o mesmo lugar. Deus preparou os vasos de ira para aquele grande dia, mas também deu a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Agora note que aqui Paulo vai introduzir um passo a mais na discussão, um elemento a mais. Ele vai um passo mais além. Quando ele diz no final do verso 23 que Deus preparou vasos de misericórdia para a glória, ele diz no verso 24, os quais somos nós. Paulo aqui se junta ao remanescente fiel. Quem são esses vasos de misericórdia? São os mesmos remanescentes fiéis do Antigo Testamento, a descendência bendita, escolhida, os filhos da promessa, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, os judeus que creram em Jesus, como ele diz aqui, os quais somos nós, a quem também chamou. É por chamado, não é? É Deus que chama, e chama para valer. Quando Deus chama, pecador vem, e ele chama de um jeito que o pecador vem porque quer, como o rapaz que quer conquistar a moça, e fala ao coração dela, diz palavras doces, bonitas, palavras reais e verdadeiras, mostra o seu caráter, chama de tal forma, fala de tal maneira que a moça se deixa vencer e conquistar, e livremente ela vem. Assim o Espírito Santo faz conosco. Quando Deus chama, Ele fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, nos convence do pecado, nos mostra a suficiência e a beleza de Cristo, de forma que quando você veio, quando você creu, você fez isso voluntariamente, de livre e espontânea vontade, porque quis. Eu acho que, não sei se já contei essa ilustração aqui, mas o pai da minha amada, o reverendo Francisco Leonardo, ele gostava de contar uma história para ilustrar isso aqui. O meu sogro, ele dizia, imagina uma rua e onde tem uma porta bem grande, e do lado de fora está escrito assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E a multidão passa ali pela frente, na rua, olha o letreiro no topo da porta. Uns não têm o menor interesse, outros põem a cabeça para olhar, ver o que é. Outros não dão nem atenção. Finalmente, alguém para, olha, vinde a mim todos vós. Isso é para mim. Sou eu estou cansado, eu estou oprimido, e eu preciso de alívio. E eu creio que vou encontrar aqui. E você entra voluntariamente. Quando você entra, olha para a porta, do lado de dentro está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Depois que você entra, você olha para trás e diz: Deus, se não fosse o Senhor. Não é verdade? De noite, quando você se ajoelha para agradecer a Deus, para orar, você não diz assim: Senhor, eu me agradeço porque eu tomei a decisão, eu me agradeço porque... É isso que você faz? Não. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me chamou, o Senhor botou alguém na minha vida, eu nasci num lar evangélico, eu ouvi a palavra de Deus, nasci num país livre onde o evangelho é pregado. Você dá a Deus toda a glória, não dá? Todo mundo de joelhos entende Romanos 9. Você sabe que é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Os quais somos nós, o remanescente fiel, a quem chamou. Agora, não só dentre os judeus, mas também de entre os gentios. E aqui a gente pode quase imaginar os judeus dando um pulo, né? Porque essa era uma das razões que eles perseguiam Paulo, porque não queriam que Paulo pregasse o evangelho para os gentios.
E aqui Paulo diz que o remanescente fiel, o povo eleito, é composto de judeus e gentios, chamados por Deus através da pregação do Evangelho, chamados irresistivelmente. É esse o povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus não falhou. O plano de Deus corre perfeito para a consumação, exatamente como ele tinha planejado. E para mostrar que ele não está dizendo nenhuma novidade, Paulo faz 4 citações do Antigo Testamento, 2 de Oséias e 2 de Isaías. Como diz Oséias, verso 25, chamarei povo meu a quem não era povo, e amada a quem não era amada. Aqui ele está citando Oséias, capítulo 2, verso 23. E em seguida ele cita Oséias, capítulo 1, verso 10. No lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, se referindo ao gentio, ali mesmo os gentios serão chamados filhos do Deus vivo. Já estava dito nos profetas de que o remanescente fiel seria feito dos tementes a Deus, filhos de Abraão, e dos gentios que Deus haveria de chamar. Oséias é um exemplo. Mas Paulo não está satisfeito com isso. E Israel, e aí 2 citações de Isaías. A primeira, ele cita Isaías 10, de 22 a 23. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, não é o fato de ser filho de Abraão. Tem muita gente que pensa que é isso, né? Judeu, filho de Abraão, está no céu. Não, de jeito nenhum. Se o judeu não crê em Jesus, ele vai para o inferno. Como os outros também. Tem distinção nenhuma nesse ponto. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. Aquele remanescente que Deus amou, escolheu, o verdadeiro Israel, o Israel dentro de Israel. A semente santa, o povo de Deus, os eleitos, vasos de misericórdia. Tem tantos adjetivos e expressões que Paulo usa aqui para se referir a esse povo, que a gente pode simplesmente chamar de a igreja. A igreja de Deus, a verdadeira igreja. Verso 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se não fosse a graça de Deus com o remanescente fiel, aquele judeu fiel dentro de Israel, que não concordava com a idolatria dos reis de Israel, que adorava o único Deus verdadeiro, que ia no templo oferecer os seus sacrifícios, que não se submetia à adoração de deuses pagãos e tudo mais, não fora a presença desse remanescente em Israel, Israel não seria diferente de Sodoma e de Gomorra. Os judeus seriam iguais a Sodoma e Gomorra. É o que o próprio Isaías está dizendo aqui. Paulo termina respondendo a 4ª pergunta. Vamos só lembrar aqui, não é? Para a gente não perder. Paulo começou dizendo que era triste por conta da rejeição de Israel. Mas aí vem a pergunta, quer dizer que Deus rejeitou o seu povo? Resposta de Paulo, não. Porque a aliança, na verdade, é com a descendência fiel. E que é escolhida segundo a soberania de Deus. Aí, segunda pergunta, mas Deus não é injusto em fazer uma escolha de entre os descendentes de Israel, escolher Jacó e aborrecer Esaú? Não, Deus não é injusto porque Ele usa de misericórdia com quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. Aí, terceira pergunta, mas aí, por que então Deus se queixa? Resposta de Paulo, mas agora você já partiu para a arrogância, não é? Quem é você para discutir com Deus? Quem você pensa que é para discutir com Deus? Deus, e aí, o barro pode perguntar ao oleiro, por que me fazes ou me dás essa forma, sim ou não? Nós vimos Paulo respondendo isso aqui, e vimos também que Deus tem vasos de misericórdia e vasos para a ira, e dessa forma que Ele manifesta a sua glória, e Paulo termina dizendo que o remanescente fiel é composto de judeus e gentios que creem no Senhor Jesus. Última pergunta. Mas Paulo, de tudo isso você ainda não respondeu a questão. Por que é que Israel, então, o Israel étnico, os filhos biológicos de Abraão, por que é que eles rejeitaram o Messias? Você ainda não respondeu isso. Resposta de Paulo, verso 30, por favor me acompanhe. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido.
Paulo termina aqui de responder essa questão dizendo: os gentios que não buscavam a justiça vieram a alcançá-la, todavia a justiça que vem pela fé. E de fato os gentios não têm esse conceito de ser justificado diante de Deus. Eles adoram os seus deuses, na maior parte das vezes, para obter bênçãos, prosperidade, fartura, uma boa colheita, o gado prosperando no pasto, as chuvas no tempo certo, fertilidade da esposa e todas estas coisas. Os gentios buscam seus deuses por isso. Nunca os gentios estão interessados em assim, como é que eu faço para ser justificado diante de um Deus santo, até porque lhes falta a convicção de pecado e o conceito de pecado. Eles não buscavam isso. Quando Paulo lê o livro de Atos, Paulo vai pregar entre os gentios, entra na sinagoga, prega o evangelho, os judeus botam ele para fora, ele vai pregar na casa ao lado, começa uma igreja, os gentios vêm em massa, ouvindo o evangelho, se arrependendo dos seus pecados, abandonando a idolatria, crendo no único Deus verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo. Os gentios não buscavam, mas quando o evangelho foi pregado a eles, eles creram e eles foram salvos. Por que lei? Não a lei das obras, mas a lei que decorre da fé, final do verso 30. Eles creram em Jesus e eles foram justificados. Mas e Israel? Israel não buscava ser justificado. Israel tinha o conceito de pecado, tinha recebido os 10 mandamentos ou não? Os 10 mandamentos qualificam o que é pecado. Mas Israel, que buscava ser justificado, não atingiu a justificação, né? Foi rejeitado. Por quê? Porque não decorreu da fé e sim das obras. Gente, aqui é preciso que a gente entenda uma questão muito importante. Tem gente que pensa que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, que o judeu do Antigo Testamento se salvava pela prática das obras prescritas pela lei de Moisés. Mas agora veio, tanto é que eles dizem assim: o Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite: sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. A lei foi dada não para salvar Israel, mas para que os descendentes de Abraão olhassem para a lei e dissessem assim: estou perdido, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A lei foi dada para isso. A lei condenava o judeu e apontava para o altar dos sacrifícios onde o cordeiro era imolado. E o judeu olhava com fé e via o Messias que haveria de vir, como Isaías capítulo 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eis um crente no Antigo Testamento, Isaías, salvo pela fé no sacrifício do Messias que haveria de vir. Qual a diferença deles para nós? Simplesmente posição no tempo. Eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Eles nunca viram Jesus, a não ser aquela geração da época de Jesus. E nós também não vimos. Entretanto, cremos como Isaías creu. E somos salvos pela graça, mediante a fé. Sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras. Porque Deus só tem um povo, esse povo, que eu acabei de descrever para vocês, que é chamado de o remanescente fiel. Salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Por que eles não foram salvos? Por que eles rejeitaram? Resposta de Paulo 32, porque não decorreu da fé. Eles não entenderam isso. Os judeus não entenderam, quando receberam a lei, a religião do Antigo Testamento, que era uma religião da graça, da fé, eles pensaram que era uma religião de obras. E por isso eles não entenderam quando o Messias veio e disse que primeiro tinha que ser crucificado, em cumprimento de tudo aquilo que estava escrito. E aí eles tropeçaram na pedra de tropeço. A citação que Paulo faz aqui, também do profeta Isaías. Tropeçaram na pedra de tropeço. Cristo estava no Antigo Testamento. Era como que uma rocha
Quem cria nele não era confundido, mas quem não cria, batia na pedra e caía no chão. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa rocha? É Cristo. Cristo no Antigo Testamento. Os judeus perderam de vista, não entenderam. Essa é a razão que Paulo dá para a rejeição do Israel étnico, biológico do Messias. É porque eles pensavam que era por obras e não se sujeitaram à justiça de Deus, que mandou seu Filho morrer numa cruz, para que pela fé judeus e gentios pudessem ser salvos e receber a redenção. Eu quero terminar aqui. Primeira coisa, fazer algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, eu sei que muita gente que tem dificuldade com o que nós acabamos de falar aqui, eles vão dizer que a eleição aqui é de nações. Deus está falando, a eleição aqui é de nações, a escolha para nações, amonitas e israelitas, né? Os ismaelitas versus os descendentes de Isaac. Mas, gente, não tem nada a ver com nação aqui, isso aqui está falando do destino individual, está falando de pessoas, não é verdade? Muito difícil você argumentar isso aqui, querer se livrar de Romanos 9, dizendo que tem a ver com nação, com serviço. Está falando de salvação e perdição, vasos de ira, vasos de misericórdia. Está falando de pessoas, e ainda que fosse de nações, nações são compostas de quê? De pessoas. É só empurrar o argumento um pouquinho mais para frente, mas no fim ele é o mesmo. Segunda coisa, o tema do nosso congresso é a suficiência de Cristo. E eu espero que a exposição aqui de Romanos 9 tenha deixado muito claro. Sempre foi a respeito de Cristo. It's all about Jesus. Ele é a pedra que estava lá na antiga aliança. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele sobre quem o povo de Deus se edifica, como ele mesmo disse a Pedro: Pedro, sobre essa verdade que tu dissestes, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. A igreja, esse povo aqui, ele está edificado sobre o fundamento que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Por isso que ele é tudo, ele é suficiente, ele é a base, ele é a firmeza, o fundamento do povo de Deus. Talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu a graça de Deus e diga assim: pastor, a minha maior preocupação com tudo que o senhor falou até aqui é o seguinte: como é que eu sei que eu faço parte desse povo? Como é que eu sei que eu faço parte desse povo? Eu vou dizer para você o seguinte: o simples fato de que você está preocupado com isso, para mim já é um sinal, porque quem não é de Deus, nem é do povo de Deus, ele não está preocupado com isso, está preocupado em ganhar dinheiro, ser feliz, fazer sexo, fazer dinheiro, ter poder e todas essas coisas, não está interessado nas coisas de Deus. Mas quando você chega para mim, como muitos chegam, e dizem assim: pastor, eu caí, eu fiz o que não devia, pastor, eu estou tão triste comigo mesmo, será que tem perdão para mim? Será que eu sou salvo, pastor? Depois dessa queda que eu cometi? Digo: meu filho, o fato de você vir e fazer essa pergunta, um ímpio não faz isso. Ele está no pecado, mas ele está endurecido, ele está cego. No máximo que ele pode ter é remorso, medo das consequências do que ele fez. Mas verdadeira tristeza pelo pecado, só o eleito tem. Então você tem? Você sente isso? Tristeza no coração quando peca, ofendeu a Deus, e você ora dizendo: Deus, nunca mais eu queria fazer isso, por favor, livra-me. É assim que você se sente? É um bom sinal da eleição. E talvez nessa noite haja alguém que diga assim: pastor, eu quero ir a Cristo, mas eu tenho medo de não ser parte desse povo, de não ser eleito. Eu quero, mas eu tenho medo disso. Eu tenho medo de chegar lá na porta do céu e São Pedro olhar lá o iPad dele e dizer: teu nome não está aqui. Porque tem gente que pensa que é assim, não é esse assunto, pensa que é assim. O pessoal chega, né, morre crente, acreditou em Jesus, aceitou o evangelho, morreu, chegou na porta do céu, aí o anjo Gabriel barra lá e diz: o que é que você quer? Diz: eu quero entrar, quero ir para o céu, eu aceitei Jesus. Sim, meu filho, mas você não é eleito. Mas eu aceitei Jesus, mas você não é eleito, você não foi predestinado. Está vendo ali escrito, ó, inferno, aquela porta ali, vá para lá. Tem gente que pensa que é assim. Mas eu vou te dar outra versão.
que mostra a verdade. Imagina uma multidão com tampões nos olhos, tampões nos ouvidos, caminhando todas juntas para um grande abismo sem fundo. E atrás deles, Deus gritando: voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição. Ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém se volta, até que Deus vem por trás, arranca as vendas dos olhos, tira os tampões do ouvido e diz: olha para onde você está indo, volte para o Salvador. E a pessoa e volta. Essa é que é a verdade, porque não tem ninguém querendo Deus, se Deus primeiro não gerar nele esse desejo e essa vontade. Então, se você tem vontade, venha, porque Jesus disse: quem vem a mim de maneira nenhuma mandarei embora, lançarei fora. Se você tem desejo, venha, creia no Senhor Jesus e Cristo o receberá de braços abertos e bem-vindo ao povo da aliança. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem a proclamar o verdadeiro evangelho aqui nessa cidade e se regozijando com a suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito grato.